acelerando e com notícias quentes do Cruzeiro. Porque de ontem para hoje, o Emerson Pansieri, parece que o argentino gaguejou e o Cruzeiro mirou outro lugar. Conta pra gente sobre o treinador do Cruzeiro, Pansi. Boa noite. Boa noite, Léo. Um abraço pra você, pro Pansi e todo mundo que acompanha a turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. A situação, Léo, deixa eu ser um pouco didático aqui e contar o que foi o desdobramento desde ontem. Ontem nós trouxemos aqui na turma do Bate-Bola, no Bastidores, com o João, na mesa redonda, o caso que a apuração da Itatiaia foi atrás de conversar com os auxiliares do Gago e todos confirmaram, os dois que nós conversávamos, todos confirmaram que tinha negócio, que estava em andamento, mas quem tocava o negócio era o Fernando Gago e o empresário dele. Sim, correto? Correto. De ontem para hoje, a situação mudou um pouco. O Federico Insua, jogador, enfim, agora auxiliar do Gago, auxiliar do Gago direto aí, disse que em um primeiro momento a situação está parada, está bloqueada, não teve acordo. Algumas arestas aí não chegaram a um acordo mesmo, né? Uma resolução. Dessas arestas aí, pelo que a gente estava conversando ali na redação, de que a comissão técnica do Gago é uma comissão bem extensa. Seria muita gente para o Cruzeiro trazer, o Gago tem muito auxiliar, o que você pôde apurar? Pode ser essa questão também, pode ser questão metodológica, tudo isso pesa. Sabemos que hoje o Cruzeiro tem uma metodologia, se ela foi rasgada ali no PEPA para o Zé Ricardo, pelo menos eles querem voltar com essa metodologia. Ali foi um momento de desespero. Desespero, bom adjetivo, né? Ali foi um momento de desespero. Bom complemento de frase. Então, o que acontece? Parou. Então, a negociação deu uma estagnada, né? Deu uma parada no momento com o Fernando Gago. E aí, o Milito, que era outro treinador também colocado em destaque, pelo jeito, o Vélez vai fechar com o treinador. O Vojvoda acertando com o Fortaleza, uma permanência, né? Não, tinha aquela expectativa de Santos, de Palmeiras. E o Pellegrino foi oferecido, mas no primeiro momento não avançou, não evoluiu, talvez acho que não passou no vestibular, né, do Cruzeiro. Então o que acontece? A Itatiaia fez esse contato, nossa equipe também do site, né, o Bruno Furtado, todo mundo, o Matar, conversou com isso agora há pouco e ele disse isso, confirmou que a situação não evoluiu. Então, fomos atrás da informação divulgada pelo Globoesporte.com hoje à tarde, sobre Thiago Carpini. O Thiago Carpini teve sim uma reunião com o Paulo André, né, que é um dos que tem essa missão de ter a responsabilidade aí do futebol do Cruzeiro, né? Então, teve essa conversa com o Carpini, uma informação que a gente pôde confirmar, porque é um treinador, se a gente for também pegar um pouco aí na história, quando é demitido o Pepa, ele foi procurado pelo Cruzeiro. E acabou que aquela procura do Cruzeiro pelo Carpini fez ele renovar o contrato com o time de Caxias do Sul de uma maneira bem legal, parte financeira, né? Ele dá uma entrevista, eu fico e tudo mais, e subiu com méritos o Juventude para a Série A. Essa é a situação de momento, é o que a gente pode trazer. O Cruzeiro está procurando outras alternativas para esse cargo de treinador. Léo? Eu vou saber do Edu Pansi sobre Carpini e Gago, mas, Edu, vamos por partes. A primeira delas, o negócio emperrou com o Fernando Gago. A informação que trouxe o Pansieri, nossa turma da retaguarda também apurando, que o Gago tem uma comissão técnica bem extensa. E até por se tratar de um treinador estrangeiro, eu acho mais do que normal o cara querer se cercar do máximo de profissionais que ele conhece e querer trazer todo mundo. Parece que aí a coisa deu uma emperrada, Edu. E aí surge o nome de novo do Thiago Carpini, que foi procurado pelo Cruzeiro no ano passado, depois da demissão do Zé Ricardo, e aqui eu dou a minha opinião e digo, eu entendo perfeitamente que o Carpini não tenha aceitado naquele momento e possa aceitar agora. Agora é para um projeto de um ano todo. Se ele vem para o Cruzeiro e ele cai com o Cruzeiro, provavelmente ele não estaria empregado. Então eu entendo que naquele momento ele tenha, né, que ele quis ficar no Juventude, mas gosto muito do nome, se der certo para o Cruzeiro.
Você gosta, Du? Como você está vendo essa movimentação? Ô, Léo, eu vou falar com o Carpini, algo parecido que eu falei em relação ao Gago, apesar do Carpini ter mais experiência, né? Só que em equipes menores. Sempre equipes menores, equipes medianas, divisões de acesso. Fez um trabalho muito bom no Água Santa, no Campeonato Paulista. Agora um trabalho excelente no Juventude, na Série B do Campeonato Brasileiro, mas eu repito, equipes bem menores. Quando a gente fala de Cruzeiro e Santos, por exemplo, que são duas equipes interessadas, ou supostamente interessadas no trabalho do Thiago Carpini. É uma aposta também. Uma aposta talvez menos arriscada que seria com o Gago. Por que menos arriscada? Porque o Carpini é brasileiro. Conhece o Cruzeiro, conhece o futebol brasileiro, acompanha o futebol brasileiro diariamente, tá ligado, era técnico do Juventude, mas assistiu o Campeonato Brasileiro de Série A, tá aqui. Conhece os atletas, sabe da história do Cruzeiro, a tradição, o tamanho. Não que o Gago não saiba, mas o Gago não acompanha o futebol brasileiro. Então seria uma aposta maior no Gago, que tem menos tempo como técnico profissional. Agora, são treinadores que, apesar de jogarem com um sistema tático parecido, têm uma ideia de jogo um pouco diferente. O Juventude do Carpini, por exemplo, era um time mais vertical. Não tinha tanta necessidade de ficar com a bola, de ter posse. Rouba essa bola, já tenta chegar mais rápido no gol adversário. Seja com bola longa ou invertendo o jogo de lado. Começa o ataque pela esquerda e termina na direita, mas sempre com bolas mais longas. Ou do volante, ou dos pontas, ou dos laterais. Muito forte em bola parada, explora bastante a bola parada, só que não faz aquela marcação, por exemplo, pelo menos o Juventude do Carpini não fazia a marcação pressão na saída do adversário que o Racing do Gago fazia. Então são estilos um pouco diferentes. Você não acha que aí tem a ver também o fato de ser a Série B? Não ter muita qualidade? O Racing era a Série A do Campeonato Argentino. Mas qual time do Carpini foi a Série A do brasileiro? É isso que eu estou dizendo. Se a gente não pode dizer que aquilo é uma condição do Carpini ou se era uma condição do Juventude. Eu acho que é uma condição do Carpini inicialmente, mas que ele pode mudar, nenhum técnico... E o bom é aquele que se adapta. Eu prefiro. Eu também. Eu sempre prefiro o treinador que se adapta ao elenco que tem, ao estilo de jogo que aquele elenco vai entregar de maneira melhor. Mas é só um detalhe entre dois nomes que foram falados, Gago, agora o Carpini, de como foram os trabalhos recentes desses dois. O Gago no Racing, o Carpini no Juventude. São recortes menores, mas são os recortes mais recentes. São equipes que atacavam de maneira diferente e defendiam de maneira diferente também, apesar do mesmo sistema tático. Eu acho que o Cruzeiro, ele vai tentando, né? Mas primeiro falou-se Milito, Gago, o Pansieri trouxe aí o nome do Pellegrino, agora o Carpini. Tem que ter um sim rápido, né? Para não ficar pulando de galho em galho até encontrar um, porque senão acaba em outros Ricardo. Perfeito, do 6h18. Tem um outro assunto do Cruzeiro, Pansieri, que também é importante no noticiário hoje, que é o Bruno Rodrigues. Cara muito querido pela torcida, principal jogador do Cruzeiro mais uma vez na temporada, na minha opinião. Acho que o Matheus Pereira é tecnicamente mais jogador, mas o que o Bruno fez foi mais importante no ataque do Cruzeiro, porque na defesa a gente teve destaques, os laterais, o Rafael Cabral. Mas, acho que até uma condição para o Thiago Carpini, tá? Porque se o Cruzeiro não está querendo gastar com o Bruno Rodrigues, se o Cruzeiro vai querer gastar pouco, o Thiago Carpini jogou e conhece toda a Série B. Então, todos os destaques aí que tenham um valor mais em conta, o Thiago Carpini conhece. Agora, sobre Bruno Rodrigues, Pansi, o que você pode trazer pra gente? Deixa eu só fechar o assunto do Carpini, porque o Santos também tá na parada, né? Ontem a informação é de que o Santos ia fechar com ele. Exatamente. Aí então... acho que teve algum entrave e acho que isso tem inclusive a ver com o Cruzeiro aparecendo hoje. Acho que o Cruzeiro viu ali, peraí, teve um entrave lá com o Santos, isso é uma opinião, tá? Não é uma informação. Cruzeiro viu, teve um entrave ali, quem sabe a gente não vai ter entrave nenhum, conseguimos resolver e trazemos esse cara pra cá. Eu não sei se financeiramente vai ser uma proposta próxima de Cruzeiro e Santos, mas tem uma diferença muito grande, né? Um campeonato brasileiro de Série A e uma Sul-Americana contra uma Série B. Um campeonato de Série B brasileiro de Série A, uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil. Porque o Santos não vai. O Santos nem Copa do Brasil joga. Então há uma diferença bem grande. E tem um ponto aí que eu não sei como que o Santos faria para pagar a multa, né, do Carpini no Juventude, porque quando tem essa renovação de contrato, obviamente o time de Caxias do Sul se resguardou com o valor de uma multa, e aí o Cruzeiro teria que pagar essa multa e o Santos não sei se ele teria essa grana fácil para fazer o pagamento. Léo,